Olá, estamos no ar com mais um Ouça Ela. Sempre bom ter você aqui com a gente. Se sinta à vontade aí na sua casa, escute esse podcast porque o Senhor vai falar com você. Hoje eu trouxe uma mulher que tem uma história com vários momentos lindos, né, de encontros com Deus. E eu tenho certeza que você vai sentir o Senhor falando com você. Então fica aí, não sai daí não. Assiste esse podcast completo. Eu queria te pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, compartilhar com seus amigos. Também estamos disponíveis no @ouçaelapod. Tem corte todos os dias por lá. Aqui no YouTube também tem vários cortes. Estamos disponíveis no Spotify. Então é só você entrar lá no seu carro, dar o play e ouvir, né? É tudo que vai ser liberado aqui. Então, assim, em qualquer lugar você pode ouvir. Já compartilha esse podcast com suas amigas, com os seus amigos, que vai ter muito a acrescentar na sua vida. Hoje eu trouxe uma mulher que é mãe de 3, esposa, empresária, palestrante, poliglota, que mais? Escritora também. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast Ouça Ela, Suelen. Seja bem-vinda. Obrigada, Mayumi. Obrigada pelo convite. Para mim é um prazer estar com você. Estava super ansiosa, porque a gente já tinha marcado esse podcast durante as minhas férias. Uma alegria estar com você. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Hoje tem muita história para contar, hein? Você que tem vontade de empreender, você que quer entender um pouco mais desse mundo, né, de empresários, mas também tem muito testemunho aí, muitos encontros com Deus. Fica aí, que hoje vai ser bom demais. Com certeza. Isso aí, você sempre foi cristã? Como que foi o seu encontro com Deus, assim? Só pra gente iniciar. Eu comecei a ir na igreja, acho que eu devia ter uns 12 anos, mais ou menos. Eu ia com meu pai. E aí, eu parei de ir na igreja quando a gente teve um rompimento, aos 17 anos. E eu falo que eu me converti verdadeiramente quando eu voltei para Jesus, lá pelos meus 21 anos. E aí eu voltei para a igreja, aceitei Jesus, me batizei, mudei as minhas vestes, mudei os meus hábitos, mudei os lugares que eu frequentava. E daí fez toda a diferença na minha vida. Ah, que legal. Hoje você tem uma joalharia, né? Isso? Hoje eu tenho uma fábrica de joias. Ah, sim. A gente produz coleção para outras joalheiras, que chama Tanjo Jewel. Ah, que legal. Então, assim, tem uma longa história aí. Sim. Como é que fala? Nesse nicho, né, de empresas, né? Você quer compartilhar um pouco de como iniciou? Você sentiu vontade lá atrás de ser empresária? Porque, assim, tem muitas mulheres aqui que estão escutando esse podcast que falam, eu sou cristã, mas, assim, me ensinaram que eu tenho que ficar em casa, cuidando dos filhos, ou só do ministério. Mas não é bem assim. Também tem muita gente que sente o desejo, né, de empreender, de crescer profissionalmente e por vezes é um tabu, porque você pode ser uma mulher de Deus, uma mulher que está no ministério e uma mãe, assim como você. Com certeza. Né? Foi assim, eu sou meio japonesa e meio libanesa com português. Eu tive um vô, que foi o meu segundo pai, que é o meu vô libanês. Ele tinha a maior indústria de tecidos finos do Brasil, trabalhava só com seda pura. E aí ele foi investindo durante a vida, foi investindo no mercado imobiliário. Então eu brinco que eu sou herdeira. A verdade era essa. E, normalmente, o árabe, ele cria uma mulher para não fazer nada. Ele já é machista, então, assim, a mulher, né, vai casar, vai cuidar dos filhos, não prepara a mulher para trabalhar. Eu trabalhava com ele, mas ele não me incentivava muito a fazer outras coisas, a ter as minhas coisas. Só que, conforme eu fui crescendo, eu falo que, às vezes, é o meu lado japonês. Me vinha um inconformismo. Eu falei, gente, não é possível que eu venha essa vida a passeio. Eu não vou fazer nada na vida, não vou construir nada, né? E aí, eu comecei a querer fazer alguma coisa.
E nesta alguma coisa, aos 29 anos, eu entrei na faculdade de medicina. Pensa, fui fazer cursinho, estudei 4 meses, passei na faculdade de medicina, cursei medicina. Uau! Infelizmente, não pude me formar, porque meu avô ficou doente e eu precisava cuidar dos negócios da família. Mas eu ainda tinha o desejo de construir algo meu. E aí, um dia, uma pessoa que também tinha uma fábrica de joias falou assim, você não quer vender joias? Já que você gosta, porque assim, eu sou a japa turca, Ixalá muito ouro, né? A gente gosta de muitas joias. Eu falei, quero. Porque eu pensei assim, pego uma comissãozinha, naquele momento pensei, compro outra joia. E aí eu comecei a trabalhar vendendo joia de sacoleira, que você pega consignado de alguém e vende para outra pessoa. Porque eu queria fazer o meu dinheirinho. Quando a minha família soube, eu quase fui deserdada. Meu Deus. Porque se você tá louca, você vai ser sequestrada pra ficar vendendo essas joinhas, correndo risco. Eles tinham medo, mas eu queria algo meu. Eu queria algo para chamar de meu. Então, o que eu posso falar para as mulheres é importante você ter algo para chamar de seu. Não só depender do seu marido. É lindo a profissão mãe, esposa, mas quando você realmente tem esse desejo de construir algo, vai atrás. Se você também não tiver e estiver bem na sua posição, também não tem problema. São acordos que a gente faz, né, com o nosso cônjuge, por exemplo. Mas eu queria construir algo. E eu comecei assim, vendendo consignado. Vai. E nessa fase, né, Mayumi, você sabe, quando a gente começa, a gente acha que os amigos vão ser os primeiros a comprar. Não. Eles nunca são. Não. Eles são sempre os últimos. Essa que é a verdade. E os anos foram se passando, depois de anos que meu marido veio e a gente formou a fábrica, a gente se uniu uma pessoa, um sócio nosso, e a gente formou a Tanjô. Mas é um negócio que veio, começou comigo de sacoleira mesmo, na cara e na coragem. Aí foi que foi, mas eu tenho certeza que, como você disse, sua família deve ter... Meu Deus, por que ela tá fazendo isso? Ela já não tem dinheiro suficiente, já é herdeira. Isso é algo bem legal de se ver, porque normalmente existe aquela fala, herdeira que não quer fazer nada, ai, esse daí é herdeiro. Sempre tem essas frases, né? Você era diferente disso, não era? Então, eu sou extremamente grata por tudo que eu tenho, por tudo que eu recebi. Extremamente. Mas eu tinha um inconformismo positivo. Porque eu sou inteligente. Eu tenho 2 mãos, 2 pés. Eu posso fazer coisas, eu posso trabalhar. Eu tinha esse desejo de impactar outras pessoas, de impactar o mundo, de ter algo meu, de ter uma significância, de ter uma relevância. Assim, sabe? Então, assim, diferente da história do herói, que a maioria das pessoas vem do nada e cresce. Maravilhoso. Mas tão difícil quanto é uma pessoa que já vem com a vida ganha querer construir algo. Porque é muito difícil. O herdeiro não tem resiliência. Normalmente. Normalmente, né? Normalmente ele desiste fácil. No primeiro não desiste. As portas se fecham, desiste. O papai sempre tira. Pra que você vai trabalhar com isso? Vamos viajar pra Europa. Que aconteceu isso no primeiro estágio. No primeiro estágio eu trabalhei num banco. E aí eu ganhava R$1.500 trabalhando no banco. Minha família, você vai ficar trabalhando nesse banco? De estagiária? A gente tá indo pra Europa. Tipo, você vai ficar aí? Daí me tiraram do banco pra viajar com eles pra Europa. É muito mais fácil, gente. Pra você empreender quando a sua família já tem condições, você precisa de muita garra, de muita resiliência. Mas por isso que eu falo assim, eu acho que eu tive isso do sangue japonês, né? Que sempre é um, né? Sangue Até brinco, trabalhador. o pasteleiro, o da cara da lavanderia. Japonês tem isso de ser um país que passou por guerras, de ser batalhador, de correr atrás. E eu tinha isso, eu queria construir algo. E construiu, né? Tem E construído construí. coisas grandiosas. E você, nesse tempo, você teve também filhos. E eu queria entender, porque normalmente quando as pessoas são assim, determinadas, quero ter minhas coisas, eu falo por mim, né? Eu sempre quis ser mãe, mas também em algum momento eu falava, pode demorar bastante pra ser mãe, porque eu quero construir tudo, eu quero ter todo o meu império. Mas tem mulher que fala que não quero ter, esse filho só vai me atrapalhar e é uma escolha minha. Como foi pra você querer a maternidade na sua vida? Obrigada por essa pergunta. É uma pergunta que me fazem bastante.
Porque como eu sempre tive esse meu lado faço, aconteço, independente, né? Quando eu conheci Jesus, a primeira coisa que meu pai falou é o seguinte: filha, você precisa casar. Eu falei, por quê? Sou bicho solto, eu gosto de ser livre. Eu falei, porque a palavra de Deus fala, aqueles que se abrasem, que se casem. Não dá pra viver no pecado. Eu entendi o que isso quer dizer, né? De você se guardar para o seu marido. Então, eu entrei num período de santidade para esperar o meu marido. Porque eu sabia o quanto que o inimigo queria que eu errasse nessa parte de relacionamento, né? Porque os pais se separaram. Então, eu não queria errar nessa área. Então, foi a fase que eu mais busquei a Deus para receber o que Deus tinha para mim, que era o meu marido. E aí, eu aceitei casar. Eu não tinha aceitado a parte de ser mãe, porque eu achava que a maternidade não era para mim. Eu falava assim, não, eu não tenho paciência. Eu falava assim, eu sou egoísta, eu sou impaciente, não dá para eu ser mãe. Mas aí, quando eu tranquei a minha faculdade de medicina, eu já estava com meu marido há 8 anos, entre namoro, noivado e casamento. Deus falou comigo, você segue a minha palavra, mas a parte do crescer e multiplicar-vos, você não segue, tá? Omitiu essa parte. E aí, quando Deus falou comigo, isso me impactou. Porque eu falei, é verdade, Deus. Essa parte eu simplesmente ignorei da Bíblia. E eu sabia também que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ainda que não fosse a minha vontade, o meu desejo, da minha alma, a vontade dele é muito melhor que a nossa. E aí, como um ato de fé, eu falei, Deus, tá bom. Eu vou te obedecer. Sem ter o desejo, como um ato de fé. E eu falei, tá bom, eis-me aqui. E aí tirei lá o anticoncepcional e liberei pra engravidar. 2 meses depois eu engravidei. E daí foi o dia mais feliz da minha vida. Eu falava, Deus, como pode? As coisas de Deus realmente são loucuras pro mundo. E naquele momento também foi pra mim. Mas eu tinha tanta fé no Deus que eu servia e no Deus que eu sirvo, que eu aceitei. E foi exatamente o que aconteceu. Quando eu engravidei, foi o dia mais feliz da minha vida. Eu fiquei mega feliz. Eu falava, nossa, essa é uma alegria que só quem vive com Cristo sabe. E aí mudou tudo. Todo mundo fala, né, que a gravidez, a maternidade, ela é um antes da Suelen e um depois, com certeza, né? Com certeza. Eu sou outra pessoa, para melhor, logicamente. A maternidade, ela muda as suas verdades. Coisas que eu achava que eram verdades imutáveis, a maternidade mudou. Eu mudei como pessoa. Eu sou uma pessoa muito melhor. Assim, você não tem como você ser egoísta, mãe. Não tem como você ser independente, porque você tem crianças que dependem de você. E seu horário, meio quem comanda são eles. Só que eu só tenho a agradecer. Porque eu sou uma pessoa tão melhor. Tão plena, tão realizada. Eu amo ser mãe. Assim, eu tomo banho com os meus filhos todos os dias. Eu coloco pra dormir todos os dias. Ontem eu tava no tênis, no balé da Amy. A primeira aula de tênis da Amy. Quando que isso vai voltar? Ela só vai ter uma primeira aula de tênis na vida dela. E eu tava lá com ela. Que privilégio. Sim. Então, assim, hoje eu vivo a maternidade da melhor forma possível. Mas ainda bem que eu disse o sim pra Deus. E a vontade dele é perfeita. Ele sabia que você seria uma ótima mãe, né? E ele já tinha um plano perfeito. Mas eu tenho certeza também que antes de tomar essa decisão, talvez você tivesse medo pelo que você passou na sua infância, né? Quando a gente tem pais separados, sempre existe medo, eu vou errar. Igual, vou repetir os mesmos padrões. Será que eu vou... no meu casamento vai dar certo, porque dos meus pais não deram. Isso passou pela sua cabeça? Eu acho que com certeza passou, mas não eram pensamentos e frases que passavam de uma forma muito clara. É como se aquilo que eu vivi ficasse lá no mar do esquecimento. Então eu não ficava pensando, mas e se? Eu nem pensava. A verdade é que eu nem pensava. Mas com certeza, no profundo da minha memória,
Passava. Por isso que eu tinha esse medo. Essa que é a verdade, né? Então, assim, meus pais se separaram, eu tinha 6 anos. Daí meu pai fugiu pro Japão, com a amante. Ele é outra pessoa, glória a Deus, obrigada. Mas naquela época ele era terrível. Então, assim, eu fui traída aos 6 anos. Eu fui abandonada. Daí depois veio um tio extremamente grosseiro cuidar da gente. Então, assim, eu falo assim que eu era a pobre menina rica, porque eu só tinha o meu avô eu só tinha o meu avô pra cuidar de mim com a parte financeira, porque o resto não tinha. Então foi muito doído. Então como que uma criança, né, uma adulta que foi uma criança assim, pode se imaginar casada, feliz e tendo filho? Só por Cristo. Então, assim, todos os passos que eu dei nessa minha caminhada com Jesus, né? De casar em santidade, de esperar o meu marido em santidade, para que Deus mandasse na hora certa, para que não tivesse confusão no reino espiritual, né? Esperar o meu momento, na verdade foi Deus que esperou o meu momento, para eu ser mãe, para eu estar preparada. Porque você imagina uma mãe que recebe um filho com todas essas inseguranças. Né? Foi muita terapia, foi muita cura e libertação, foram anos de um processo de libertação. Para eu conseguir ser a mãe que eu sou hoje, para não transferir aquilo que eu vivi para eles. Até um processo de perdão. Como que você lidou com com o perdão nessas áreas da sua vida? Porque quando a gente passa por certas coisas na infância, marca tanto a nossa vida que acaba refletindo em toda a nossa história. Então, se a gente não perdoa, a gente vai levar isso pro casamento, aí a gente vai levar isso pra área profissional, a gente leva pra amizade. Então, assim, como foi pra você lidar com o perdão? Olha, eu posso falar dos 2 extremos do perdão. Quando eu cheguei na igreja, eu falava assim, gente, qual que é o seu pecado? Autojustiça. Eu sou autojusticeira. Pra que perdão? Eu odiava. Você chega na igreja, as pessoas falam assim, tem que perdoar. Eu que perdoar? Eu odiava essa palavra, tem que perdoar. Porque eu entendia que o perdão era falar assim, não, tudo bem, o que você fez não foi tão grave. O que você fez não foi tão errado. Eu entendia esse tipo de perdão. Daí foram anos para eu entender que o perdão, na verdade, é você deixar o outro ir. Aquilo que o outro fez e te feriu, não vai mudar. Mas quando você fala, eu te perdoo, eu tô dizendo, eu deixo você ir. Também não quer dizer que você vai manter o acesso da pessoa na sua vida. Mas eu demorei anos para isso. Porque eu fui muito ferida. E daí eu tenho uma história muito linda para contar sobre perdão, que era o meu calcanhar de Aquiles na minha vida crente, porque eu tinha muita dificuldade de perdoar. E quando eu cheguei na igreja, eu sempre pedi a Deus, me ajuda a perdoar meu pai, me ajuda a perdoar meu pai. Porque ele me levou para Cristo, mas também ele tinha sido a pessoa que mais me feriu na vida. Né? Com essa traição com a minha mãe, de ter ficado sem ele na minha infância, enfim. E aí, depois de muita oração, um dia a gente estava numa sala da igreja com outras pessoas, a esposa dele estava lá também, que é a Vivi, que é uma bênção. E estavam orando, e aí eu senti de Deus. E daí eu pus a mão nos ombros do meu pai, e eu falei, pai, eu te perdoo. Não há culpa e condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O meu pai chorava de soluçar igual uma criança. Porque eu acho que ele esperou anos por esse perdão. Porque ele também carregava o fardo do erro. E quando eu perdoei ele, foi libertador. Tanto para ele quanto para mim. Porque eu também tirei um peso de mim. Porque quem não perdoa, você tá segurando a pessoa. Então você tá carregando um peso. E depois disso, a minha vida, ela começou a fluir também. O perdão, eu acho que ele retém um fluxo na sua vida. Sei, mas você quer dizer que as pessoas hoje, elas te fazem coisas que você não gosta, que te desagradam, e você perdoa? Eu vou lá, perdoo, você tá perdoada. Eu não fico segurando a pessoa. Foi o que eu falei. Não quer dizer que ela vai ter acesso à minha vida. O acesso se fecha, dependendo do que foi. Mas a pessoa vai. Eu encontro a pessoa, oi, tudo bem, querida, como você tá? Tipo, eu sou livre pra cumprimentar as pessoas, entendeu? Então, acho que o perdão vem pra nos trazer liberdade. Ele é libertador. Tanto pra você, tanto pra pessoa, né? Tanto pra mim quanto pra pessoa. Que às vezes a pessoa tá amarrada naquilo porque, ai meu Deus,
Como que eu vou chegar até ela? E aí você vai lá e fala assim, ó, seja liberada, Sim. vive aí sua vida e vamos prosperar, né? Porque a prosperidade é sobre isso também. É de você ser livre também para viver a vida abundante que Deus tem para você. Sim. Quantas pessoas que ficaram durante muitos anos vivendo uma escassez enorme, aí quando decidiram perdoar, a vida fez assim, alavancou de uma forma incrível. E se você fosse dar um conselho para quem tá nos escutando aqui agora, eu sei que você já falou um pouquinho do que aconteceu, mas para quem não consegue, fala assim, se eu perdoar, eu vou dar aquilo que a pessoa, ela não merece isso. Então assim, eu vou dar algo que ela não tá merecendo. Qual conselho você dá pra essa pessoa? O perdão não é sobre o outro merecer. É sobre você merecer. Você merece ser livre. Quando você fala pra pessoa, eu te perdoo, ou você fala na sua casa, você pega e fala, Deus, eu quero liberar perdão sobre a vida da fulana, do fulano. Esse ato de você falar que perdoa a pessoa, você está tirando um peso de você, do seu ombro, das suas costas. Então, o perdão, ele diz muito sobre nós. Para que você vai carregar um saco de cimento de 20 quilos se você pode deixar ele ir? Deixa ele ir. É sobre isso. Exatamente. E você escreveu um livro, né, chamado... É Zenit? Zenit. Chamado Zenit. E eu queria saber o que significa o nome desse livro. Ó, normalmente eu falo pra pessoa assim, ó, eu não vou contar, você lê o livro, você descobre. Uhum. Mas eu vou te contar. Conta só, dá um spoilerzinho. O Zenit, ele é o ponto mais alto da Terra até o Sol. Quando a gente tá dando a volta no Sol, tem um lugar que é o ponto mais alto, que você fica mais distante. É este o lugar. Uhum. E esse livro, ele tem esse nome porque ele tem muitos testemunhos nele. Uhum. Porque eu passei por muitos desafios. Então, eu conto a parte da minha infância. Eu conto a parte do perdão. Uhum. Eu conto que eu quase morri e Deus me deu a vitória. Uhum. Eu conto que meu dinheiro ficou todo bloqueado, mas Jesus também me sustentou em todo o tempo. Uhum. Então, assim, são tantas histórias de superação que eu precisei dar esse nome diferente, porque parecia inatingível tudo o que aconteceu. Mas eu tive a vitória em todos eles. Uau, eu li um pouco desse livro e é muito bom mesmo. A história dela é incrível. Vocês já estão acompanhando aqui nesse podcast. Então, assim, compre o livro. Onde que é que as pessoas podem encontrar esse livro? Olha, no meu Instagram, @suentominaga, na minha bio tá o link do livro. Mas tem no Mercado Livre, tem na Amazon, tem na Way Unit, que é a editora que fez o meu livro. Tem várias plataformas. Ah, então já acessa aí. Eu queria que você contasse esse testemunho, né? Que você quase morreu para nos abençoar aqui nesse podcast. Olha, essa situação que aconteceu comigo, ela só pode ter vindo realmente para virar um testemunho, né? Porque ela foi inexplicável. Foi o seguinte, eu fui colocar uma prótese de disco cervical, uma cirurgia de coluna, daí a gente faz o corte pela frente. Nem dá pra ver direito, acho que aqui, ó. Ah, sim, tem uma marquinha. Tem uma marquinha. E aí, quando eu acordei da cirurgia, a cirurgia foi um sucesso. Fiquei ótima do meu pescoço. Mas quando eu acordei da cirurgia, eu tossia sangue. Tossia sangue e cuspia sangue. E aí, uma hora eu apaguei. Até uma enfermeira falava assim, fica comigo, me dava um sono, eu apaguei. Quando eu acordei, eu estava na UTI. Toda monitorada, meia de compressão, coisa no dedo, oxigênio. Eu falava, gente, o que tá acontecendo? Eu falei, ontem eu tava treinando perna e hoje eu tô aqui. E os médicos não conseguiam entender exatamente o que aconteceu comigo. Uma das hipóteses é que na hora que eu fui estubada, o meu pulmão colabou, que assim, o pulmão, ele é como se fosse uma bexiga, e ele tem que fazer a troca gasosa, tem que ter ar dentro dele. A hora que tira o tubo, o meu pulmão fez assim, ó, igual uma bexiga. E ele se autoalagou de sangue. Então, meu pulmão estava com 90% de sangue, eu só tinha um pouco de ar aqui nessa região apical, que é a parte de cima do pulmão. E eles iam me entubar para fazer essa pressão de oxigênio para sair esse sangue para ser reabsorvido. E eu, não vou ser entubado, tô ótima. Daí o médico, essa decisão não está nas suas mãos, de ser entubado ou não. Eu falei, tá bom, ok.
Mas nisso veio o meu pastor, meu pai, o meu marido, a minha irmã, orar por mim. Eles oraram por mim. Quando eles oraram por mim, eles pediram para eu viver. E eu falei, Deus, só quero te agradecer, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. E eu tinha uma paz que excede todo o entendimento. Que é essa paz que Cristo nos dá. Que ainda que esteja numa situação muito desafiadora, eu tinha paz. Porque Deus me deu paz naquele momento. E aí eles fizeram uma última tentativa, veio uma fisiorrespiratória, última tentativa antes de me entubar. Veio uma fisiorrespiratória, colocou aquela máscara, o BiPAP, no meu rosto. Eu não conseguia entrar na máscara porque eu ficava meio desesperada, porque era muito oxigênio. Ela falou, Suene, eu preciso que você se acalme, que você respire com calma, para o oxigênio não devolver com muita pressão. É a nossa última chance. Eu falei, não, tá bom. Daí eu entrei na máscara, me acalmei. Daí a minha irmã, a Naná, colocou um louvor pra mim. E daí na hora que eu tava ali deitada, quietinha, começou a tocar uma música que chama Oxygen, que está no livro, que é da Stephanie Gretzinger, que ela fala respirações curtas e passos de criança. E conforme ia acontecendo a música, eu me via, eu adulta, eu e Deus, me vendo criança, na casa onde eu passei as piores cenas da minha vida, né? Onde meu pai traiu minha mãe, onde ele foi embora, onde o meu tio abusivo tratou mal a gente, onde a gente foi assaltado. Todas as minhas memórias ruins estavam ali. E eu me via brincando sozinha e Deus falava pra mim, tá vendo? Você nunca esteve sozinha. E aí, naquele momento, eu entendi que Deus estava no controle de todas as coisas, desde quando eu era criança. Porque eu também sou um aborto mal sucedido. Minha mãe já me falou várias vezes. Quando eu fiquei grávida de você, eu namorava seu pai, eu ficava tira, não tira, tira, não tira, tira, não tira. Então eu lutei pela vida desde o ventre. E eu continuo lutando. Eu sou uma pessoa que quero muito viver, que eu falo que eu vou viver 100 anos. Eu me cuido pra isso. E daí, depois desse momento, eu acordei no dia seguinte, veio a equipe, fez um raio-x, eu acordei assim, pá, com aquele flash. Quando eles fizeram o raio-x, o médico olhou e falou, o que aconteceu? Eu vivi. De um pulmão de semi-morta, tava um pulmão tipo, agora ela vai viver. E daí começou o meu processo de melhora. Então, essa noite, eu e Jesus, foi muito profunda na minha vida. Porque ele me livrou da morte nessa noite. E você teve um encontro marcante com a sua infância também, com a Suene do passado, que precisava ver que o Senhor estava lá o tempo todo. E que era para você conseguir enxergar isso. Eu sei que a partir daí tudo muda, né? Que você consegue enxergar Deus em várias coisas que a gente não enxerga. No nosso dia a dia a gente é assim. Às vezes acaba que a gente acorda e já tem um bom ar-condicionado, já tem uma boa comida, já tem algo assim que parece que você é rotineiro, né? Vivendo. Mas assim, Deus ele faz algumas coisas que a gente tem que passar pra gente conseguir ver ele no ordinário, né? Ver o extraordinário no meio do nosso ordinário. E aí eu tenho certeza que isso daí deve ter mudado bastante na sua mente. Com certeza. Assim, depois daquele dia, eu só comecei a agradecer. Obrigada porque eu sentei. Obrigada porque eu fui ao banheiro andando. Quer dizer, cadeira de rodas, depois andando. Obrigada porque eu tomei banho. Obrigada porque eu lavei a cabeça. Eu só queria lavar a cabeça. Eu falei, como que eu vou lavar a cabeça? Falou, calma. Porque se lava a cabeça quando você tá com pouco oxigênio, com a pressão baixa, a pressão cai, enfim. Então, assim, eu comecei a agradecer a todas as coisas nos detalhes. Né? E antes da gente entrar aqui, eu tava falando que quando eu coloco as crianças pra dormir, cada um faz uma oração. E eles estão tão acostumados com a minha oração que eles agradecem. Pai do céu, obrigada pelo meu colchão, obrigada pela minha cama, obrigada porque eu tenho casa. É nos detalhes. Nós somos gratos nos detalhes. Eu ensino as crianças a serem gratas nos detalhes. E você disse que passou por um processo difícil na infância, os seus traumas. Como foi lidar com a rejeição, assim? Porque você se sentiu rejeitada na época quando seu pai, ele foi pro Japão, provavelmente, e aí, como que a gente consegue caminhar com esse sentimento? Porque a rejeição, ela
É muito difícil, tipo, entrar dentro de um relacionamento, às vezes, quando você tem esse sentimento de rejeição, às vezes é muito difícil lidar com a outra pessoa, ou com uma amizade. E como que você venceu esse sentimento? Nossa, excelente pergunta. E não é fácil responder. Enquanto o sentimento de rejeição ele estava na minha vida, atuante, eu era assim, a amiga pisou no meu pé, não sou mais sua amiga, tchau. A pessoa morria da minha vida. Porque eu era uma criança ferida. Daí cresci, ainda era uma adulta ferida. Fui pra igreja, muita cura e libertação, muita terapia. Eu só melhorei quando a minha identidade estava formada em Cristo. Quando eu entendi essa paternidade, e foi numa fase também, inclusive foi na fase que eu tava vivendo em santidade, que eu não saía com ninguém, que eu não ia na balada, que eu não saía com ninguém, enfim. E eu lia Provérbios 31 todos os dias, da mulher virtuosa. Mulher virtuosa, quem achará, seu valor excede de fina joia, do seu marido te ama. E eu li essa palavra. E essa palavra me ajudou muito a formar também a minha autoestima. Então, assim, desde sempre, né? Ao poder na palavra. Deus precisou falar. Haja luz. E houve luz. Então, às vezes, não basta só a gente orar quieto em secreto. É muito importante, mas é importante a gente exteriorizar. Então, assim, foi um processo longo, doído, de tirar as coisas debaixo do tapete, das memórias, e falar, exteriorizar. Mas eu precisei falar. Então, eu declarava pro espelho. Eu sou mulher virtuosa, meu valor excede de finas joias. E eu fui declarando isso e foi um processo, assim, não foi do dia pra noite, né? Então, quanto mais próximo eu estava de Jesus, mais eu lia a palavra, mais eu me fortalecia e mais eu me curei. Foi isso. Foi esse ciclo. É quando a palavra tem todas as respostas da nossa vida. E aí você vai sendo curado. Porque tem muita gente que fala assim, eu preciso de um retiro espiritual de um mês para poder... Não, quanto mais você lê a palavra, busca, o Senhor vai te curando. E você vai caminhando e sendo curada pela palavra de Deus, né? Sendo restaurada em situações que você, por vezes, acha que não tem cura. Porque talvez tenha mulheres aí que estejam ouvindo esse podcast. Mas é porque você não conhece a minha história. Minha mãe me abandonou, minha mãe me jogou no lixo. Porque tem histórias assim, Sim. Né? Meu pai não quis registrar. Já passou convidadas aqui, né? Que falaram que o pai não queria registrar a criança. E aí não quis colocar o sobrenome. Depois não quis contato. Só depois que foi ir atrás, né? Mas o Senhor restaura todas essas dores e feridas. Só Ele para restaurar. Ainda que seu pai, sua mãe aqui da terra te desampararam, te abandonaram. Cristo é suficiente para ser o seu pai. E para te fortalecer, e para curar suas feridas, e para te tratar. A nossa esperança tem que estar toda nele. Porque se não tiver, não tem como. Exatamente. E eu fiquei curiosa com o que você falou do bloqueio de conta. Que história que foi essa que aconteceu? Quer compartilhar com a gente? Essa história é o seguinte. Eu falei que sou meio libanesa, né? E aí, minha avó era casada, teve um caso com meu avô e nasceu minha mãe. E meu avô, libanês, de uma família tradicional de São Paulo, a família dele não deixou ele registrar minha mãe. Eu tenho essa história. Então, minha mãe, a princípio, ela foi registrada pelo marido da minha avó. Só que o que a minha avó me conta é que, conforme a minha mãe foi crescendo, minha mãe é loira. Minha avó é loira e o meu avô libanês era um libanês clarinho. E o marido dela é descendente de índio. Então, os meus tios são todos mais moreninhos com cabelo liso. E minha mãe é mais loirinha. E aí, ela era o patinho feio ao contrário. Então, ela sofria bullying dos próprios irmãos. Esse pai tentou matar ela e minha avó. E elas fugiram para outra cidade. E no lado do meu avô, a família dele nunca nos aceitou. Então, o irmão dele
já falecido não aceitava, a cunhada é viva, os sobrinhos, netos são vivos. E aí essa família foi, quando meu avô ficou doente, foi pra cima da gente. Falar que a gente não era família, falar todas as mentiras possíveis, falar que eu não sou neta, que minha mãe não é filha, que minha mãe era amante, que a gente é golpista, sendo que meu avô, ele se dedicou a vida inteira a cuidar da gente. E todo mundo sabe disso. Mas a verdade é que a gente sabe que é tudo por conta do patrimônio. E aí, quando começou essa briga judicial, o juiz, na época, ficou na dúvida e travou os nossos bens. Nossa. A gente ficou com os bens travados. A nossa briga foi tão grande que saiu num programa de grande audiência da Record, pra você ter ideia. Então, assim, a gente passou por muito preconceito. Muito, muito, muito. Daí, depois de mais velhos, o meu avô, a gente fez o reconhecimento de paternidade tardio, do meu avô reconheceu minha mãe, ainda reconheceu a gente. E até isso eles contestam na justiça, falando que foi tudo forjado. Então, assim, quando a gente fala dessa briga de Palestina e Israel, cara, eu também sofri isso. Porque ainda tem muitos árabes que são muito preconceituosos. Eles são tão preconceituosos que eles casam entre eles. Então, assim, o irmão do meu avô casou com a cunhada. Com a prima. Nossa. Tudo pra manter o dinheiro ali na mesma família, né? Depois nasce os filhos meio doidos, mas fazer o quê? E hoje em dia eu falo, porque essa causa no direito societário, o juiz anulou. Ele falou assim, nunca deveria ter acontecido isso. Então, a gente ganhou todas as batalhas na justiça. Todas. Tem processo criminal, de família, societário. A gente ganhou todas. Eles perderam todas. Porque, cara, a gente tá do lado da verdade. Sim. Entendeu? Eles queriam o quê? O dinheiro do meu avô. E o meu avô falou assim, se vocês não aceitam a minha família, eu também não aceito vocês. E ele falou pra gente, vocês vão ter problema com eles, porque eles não aceitam vocês. Tudo por conta do dinheiro. E aí, o que ajudou a gente foi porque a gente fez a fábrica das joias. Então, o bom, eu falo no livro, eu falo assim, Deus mandava o maná diário. Porque às vezes eu precisava pagar meu cartão, daí eu tava sem dinheiro. Eu tinha as coisas, eu tinha joias, eu tinha as coisas, eu tinha bolsa, roupa, não sei o quê. Mas eu não tinha o dinheiro pra pagar a conta. E aí eu fazia uma venda, pagava a minha conta. Então foram anos de muita dependência do Senhor, também na parte financeira, que era uma área que eu não dependia dele, que eu dependia do meu avô. Mas até isso ele me ensinou a depender dele. Porque eu só tinha ele pra depender, não tinha como depender de outra pessoa. É difícil, né, caminhar na dependência de Deus. O povo, quando tava lá indo pra Terra Prometida, a gente acha muito bonito. Ai, caiu maná do céu e glória a Deus. Que lindo, é muito lindo de se falar. Mas quando a gente começa a viver isso e Deus tira todos os nossos recursos e as forças do nosso braço, ele fala assim, você quer ver a bondade, a fidelidade na sua vida? Então, assim, deixa que eu... Caminha comigo. Anda comigo na dependência. E é muito difícil. É muito bonito de se falar. A gente canta vários louvores sobre abrir um mar. Pensa, mas também o Moisés teve que colocar o cajado lá e ter fé que ia abrir o mar, né? Então, assim, é um pouco complicado. É caminhar com fé. Mas quando a gente começa a caminhar com fé, a gente vive o extraordinário a partir disso. Total. Assim, porque no meu caso, Deus mandava um maná mesmo. A conta dava, sei lá, meu cartão de crédito dava 10 mil reais. Eu fazia uma venda de 10 mil reais. E o próximo mês? Falei, próximo mês eu tinha que mandar o outro maná. Então eu ficava nessa. E eu, nessa época, eu também tinha paz que excede todo entendimento. Meu marido tava meio desesperado, confesso. Porque o boleto do advogado você precisa pagar, porque senão você também não ganha. Agora, eu tava em paz. Eu falava, cara, Deus proverá. Você só fala Deus proverá? Eu falei, mas é verdade. Deus proverá. E ele proveio sempre. E às vezes, assim, eu falava assim, ai, Deus, queria tanto jantar fora, mas tô sem dinheiro, né? Daí alguém me convidava pra jantar fora. Porque, gente, eu tô acostumada. Então, foi um ano que foi difícil. Mas alguém me convidava pra fazer alguma coisa, eu falava, ai, Deus, obrigada. Um almocinho fora, um jantarzinho fora. Entendeu? Tinha até um mimo de Deus, assim, sabe? E eu não tenho vergonha de falar, cara, porque todo mundo tá suscetível a isso. E pra você que viveu e vive, né, no meio de pessoas que são prósperas, o que pra você, no meio desse contexto todo, é prosperidade de verdade?
né? Porque muitas pessoas entendem a prosperidade de uma forma, Uhum. mas às vezes é uma forma errada de se entender, porque acha que é só ter recursos financeiros, ser uma pessoa próspera. Mas nesse caminho, o que é prosperidade para você? Prosperidade pra mim é o meu casamento, é a minha família, são os meus filhos, a nossa saúde. Isso é ser próspero. Uhum. Porque não adianta nada você ter um monte de bens se você tá doente, ou se você tem um casamento infeliz, ou se você é uma pessoa solitária. Não dá pra encontrar prosperidade em ambientes assim, Uhum. né? Em ambiente de guerra, de confusão. Então, assim, quando eu falo que eu sou próspera, eu vou estar me referindo a isso. Eu tô há 20 anos com meu marido. A gente tem um relacionamento maravilhoso, a gente se ama. 3 filhos incríveis, saudáveis. Uhum. A gente vive numa casa em paz. Então, assim, isso pra mim é prosperidade. Uhum. A parte financeira, ela é importante? Ela é. Ela nos traz conforto. Mas é conforto, não é prosperidade. Uhum. Exatamente. Existem muitas pessoas que são ricas, mas não são prósperas. Não são prósperas em várias áreas da vida. Só quer conquistar, mas quando chega em casa não tem alguém para receber, para abraçar, porque na verdade as pessoas já até desistiram de estar por perto, porque a pessoa não quer, nunca tá. Então, assim, eu já vi muitos casos, assim, de pessoas que sofreram bastante de, no final da vida, perceber, nossa, tudo é vaidade. Salomão mesmo disse, né? Tudo é vaidade, porque quando a gente vai ver, quando a gente tá num hospital, igual você falou, o que a gente mais quer? É saúde para viver dias felizes com a nossa família, com as pessoas que amamos, né? E isso que importa. Mas é claro, a gente não estamos rasgando dinheiro, até porque ela é uma grande empresária e nos inspira nessa caminhada de empreender, e até quero voltar um pouco nesse assunto para ajudar outras mulheres que têm esse desejo, mas entendendo que não é só sobre isso. Entendendo que é, a prosperidade tem a ver com várias áreas da nossa vida, da gente se sentir pleno em Deus. A gente saber pegar todos os nossos pratinhos, a maternidade, o casamento e conciliar tudo, saber equilibrar todas as coisas e ser pleno em Deus. E uma pergunta aqui, cadê, ó? Qual que é algo que seria indispensável para alguém que vai começar a empreender agora? Tipo, algo que é indispensável, sabe? A fé, por exemplo, né? Não sei. Sim. Para você, qual que seria? Habilidade de vendas. Uhum. Acho que, assim, qualquer coisa que você vai fazer, você precisa ter habilidade. Comunicação e vendas, hoje em dia. Acho que é muito importante. Então, assim, eu desenvolvi isso. Eu era uma pessoa falante, mas era uma pessoa mais introspectiva. Eu fiz curso de vendas, eu fiz curso de comunicação. Eu fiz muitos cursos, inclusive internacionais, para aprender a falar, para aprender a me comunicar, para aprender a vender. Acho que essa habilidade ela é fundamental. Se você for pegar todos os maiores empresários mais bem-sucedidos do mundo, todos sabem vender. Uhum. Seja uma ideia, seja um produto, ou seja a si mesmo. Uhum. Eu acho que isso faz toda a diferença. Então, assim, quando a gente vai num treinamento e as pessoas começam a falar assim, você tem 1 minuto para falar um pitch de venda seu. Quem é você? A pessoa, a primeira coisa, ela tem que aprender a se vender. Quem que é você? Uhum. Porque se você não conseguir, nesse 1 minuto, falar quem você é e trazer uma curiosidade em mim, como que eu vou me conectar a você para querer fazer negócio com você? Uhum. Para comprar o seu produto, para comprar o seu negócio, para te ouvir. Se a pessoa não é interessante, a gente não quer ouvir ela. Uhum. Acho que isso é super importante mesmo. Isso é super importante. Então, assim, por exemplo, todo ano eu vou na Brasil Week.
que é em Nova York, a semana que homenageia The Person of the Year, e os maiores empresários do país estão lá. A maioria são homens, são poucas as mulheres que frequentam esses ambientes, né? E normalmente eu tô lá e normalmente eu sou uma pessoa bem falante da mesa e todo mundo para e depois quando a gente volta as pessoas querem marcar café, querem marcar almoço, querem se conectar. Porque eu me faço interessante nesses ambientes, porque eu tenho a agregar. Então eu acho que é importante as pessoas desenvolverem isso. Hoje em dia tem muitas pessoas que trabalham por detrás, no digital, onde tem a inteligência artificial, claro. Mas isso, a inteligência artificial nunca vai tirar de nós. Não. Esse poder de comunicação e vendas. Inclusive, você conheceu meu pai, foi num encontro desse? Sim, conheci seu pai, porque eu trouxe o MMI para o Brasil, que é o treinamento, o Millionaire Mind Intensive, e ele foi um dos nossos alunos. Ah. E aí eu conheci seu pai nesse treinamento, porque ele olhou assim e falou, quem que é essa daqui? Falou, ele é a dona. Daí falou, é você que eu quero entrevistar. Foi assim que a gente se conheceu. Ah, que legal. Tá vendo? Se eu tivesse lá ali quietinha, ele não teria se interessado. Sim, Entendeu? então assim, aprendam, gente. Você quer empreender, quer começar a ter o seu negócio aí. Então, assim, saiba se comunicar, saiba vender. Meu pai sempre falou isso. Quer ganhar dinheiro? Super vendedor ele. É, demais. Fala super bem. Ele tá quase... Daqui a pouco ele me vende. Ele toda hora... Então, eu tô aqui com alguém, ó. Já vi isso aqui, pá. Ele vende todo mundo, tudo e todo mundo. É um ótimo vendedor. E isso daí que tá o segredo pra prosperar, né? Nos negócios dele. E tem acontecido. E com você não foi diferente também. Com certeza. Mas até eu achei interessante você falar que a maioria dos lugares só tem homens. E você já enfrentou muito preconceito de ser uma mulher empresária e entrar em alguns ambientes e ela fala assim, mas você é mulher, você não sabe. E acho que isso tem muito dentro das igrejas, tem muito fora das igrejas também, mas e pra você, como foi? Olha, aconteceu uma vez numa reunião de negócio, eu estava vendendo um imóvel grande, e eu estava com um senhor português, dono de uma rede de hotéis portugueses bem famoso. Ele queria comprar meu prédio. E ele fez uma oferta, e eu achei a oferta dele ridícula, de pouco. Falei, não. Ele levantou da mesa, ficou bravo. Falei, então, pois bem, então fica o seu prédio, fica o meu dinheiro. Falei, então fique. Mas ele foi muito grosseiro. E eu duvido que se fosse um homem, ele teria agido dessa forma. Foi muito grosseiro. Tanto é que, assim, eu fiquei com raiva dele ter sido tão grosseiro que eu entrei no beiro, chorava de raiva. E você vê como que o nosso organismo, todo conectado, eu tive uma infecção urinária instantânea. Nossa. Passaram-se 2 horas, começou a doer, assim, e daí eu tive que ir pro hospital e eu tive que tomar antibiótico, me deu infecção urinária mesmo. Meu Deus. Então, assim, foi a única vez que isso aconteceu. Graças a Deus, em todas as outras mesas, eu sou sempre bem tratada e respeitada. Mas também tem a ver muito com a postura, né? Então, assim, quando eu tô nesses ambientes que eu sei que só vai ter homem, eu não deixo pele à mostra, por exemplo. Né? Então, assim, eu tô sempre, tipo, com calça, um terninho, ou um vestido e um casaco. Então, por exemplo, hoje eu tô aqui, tá calor, eu tô com o braço de fora. Se eu tiver nesse ambiente masculino, nem o braço eu mostro. Sempre fechado. Maioria das vezes também de cabelo preso. Sapato fechado. Porque vai saber, né? Tem homem que tem tara de pé. É verdade. Eu não mostro nem o pé. Então, assim, eu vou muito bem vestida propositalmente para o ambiente. Entendeu? E daí, quando você já vai, assim, nessa formalidade, as pessoas já te respeitam de outra forma. Já te olham de outro jeito. Então, é né? importante você pensar como que você vai se vestir nesses ambientes para estar de acordo. Sim, então a vestimenta é super importante. Tem mulher que fala assim, não, eu vou de qualquer jeito e as pessoas têm que me aceitar do jeito que eu sou e é isso. Mas não é bem assim. Todos os lugares que nós vamos, quando a gente fala, já trouxe algumas mulheres que são donas de marcas, de lojas, assim, e elas sempre falam sobre posicionamento de imagem e o quanto é importante a sua vestimenta, a forma como você se comporta nos ambientes. Isso interfere até nos seus negócios.
Total. Totalmente. Vão ter algumas feministas, sei lá, ou mais rebeldes, que vão falar, não, eu sou mulher, mas não importa, eu faço como eu quiser, me visto como eu quiser, o gosto é meu, o corpo é meu, o problema é meu corpo, minhas regras. Tá errado. Uhum. Porque as pessoas te julgam o tempo inteiro. Falando ou não falando. Então, assim, você tem que estar de acordo, sim. Por exemplo, uma amiga minha chegou e falou assim, Suelen, você acha que é melhor eu estar de cabelo liso? Eu falei, até eu fiz botox pra viajar. Eu queria estar com o cabelo alinhado e meu cabelo ele dá uma enrolada. E aí, vai estar lá em Nova York, toda hora tem compromisso. Café da manhã, almoço, jantar. Eu falei, não queria ficar arrumando o cabelo. Eu fiz um botox pra ir com o cabelo, super liso, impecável. Porque você fica alinhado com o cabelo mais liso. As pessoas fazem escova por quê? Mas eu tenho cabelo cacheado, não posso estar de cabelo cacheado? Pode. Mas deixe o seu cabelo cacheado alinhado. Esses são todos os detalhes. A outra coisa, não dá pra usar tanto acessório. Uhum. Sabe assim, aquelas mulheres que usam muita bijuteria, muito dourado? Fica over, fica vulgar. Uhum. Você tem que pesar em tudo. Assim, tipo, pesar não. Dosar tudo. Pra você ir de acordo. Uhum. São códigos, eu chamo de códigos invisíveis. Eu até quero falar sobre isso numa palestra. Esses códigos invisíveis, eles existem. Tanto de mesa, quanto dos acessórios. Por simples detalhes, você sabe de onde a pessoa veio. Uhum. Se ela veio de berço, se ela não veio de berço, o que ela faz, o que ela não faz. São detalhes. Olha aí. Já quero participar dessa palestra sua que você vai dar. Eu já quero participar, eu adoro aprender. E a gente está caminhando para o fim da entrevista, mas qual seria uma mentira que as mulheres elas carregam para não viver os seus sonhos? Qual que você acha que seria essa mentira, tanto das vozes da sua cabeça, as vozes de Satanás, tantas outras vozes, as vozes das pessoas, que paralisa as pessoas de viverem algo grandioso em Deus? As pessoas pensam demais. Uhum. E elas querem estar perfeita para dar o primeiro passo. Uhum. Então, eu acho que essa é a maior mentira. Que você tem que estar pronto para dar o primeiro passo. Você tem que dar o primeiro passo e se moldando durante o caminho para chegar onde você quer. Porque pronto você nunca vai estar. Então, tem gente que paralisa porque acha que não está pronto, porque não é suficiente. Uhum. Quando eu comecei lá atrás, você acha que eu estava pronta? Você acha que eu sabia as coisas que eu sei hoje? Que eu sabia me posicionar, que eu sabia sentar na mesa? Eu me sentia insegura, vulnerável, o cocô do cavalo do bandido, porque todo mundo tinha construído algo e eu não tinha construído nada. Mas eu não esperei ficar pronta para começar algo. Eu dei o primeiro passo e falei, vai desse jeito mesmo, e no meio do caminho a gente vai se preparando. Uhum. Então é isso, essa insegurança de querer estar pronto que paralisa as pessoas. Isso é verdade. A gente quer muito estar perfeito. Para começar, vou começar um podcast. Mas eu preciso ter, sei lá, 80 convidadas já marcadas para poder ter uma seguida da outra. Claro, a gente tem que se organizar para tirar os nossos planos do papel. Mas se a gente for esperar tudo caminhar perfeitamente, a gente nunca começa nenhum projeto. Ou então assim, eu vou fazer 1000 cursos de oratória pra aprender a entrevistar alguém. Não, então eu vou casar, ter filho e depois eu começo o podcast. Não, você tá aqui, ó, sim. barrigudinha. Já vou parir daqui a pouco. Inclusive. Mas assim, não espere, né? Se Deus te deu uma palavra, eu acho que é o mais importante. Quando Deus dá uma palavra, dá um direcionamento pra gente, a gente vai, mesmo por vezes sem recursos, porque é o Deus que abre o caminho no meio do mar e a gente vai passando por ele, né? Amém. Então, assim, exatamente. Mesmo sem, de repente, Deus te deu uma palavra e hoje se você olhar pra sua conta bancária, tem R$10. Mas assim, se Deus te deu essa palavra, vai seguindo, né? Tem muitas pessoas que falam, que eu recebi uma palavra, que eu vou para os Estados Unidos, que eu vou não sei o que lá, mas não tirou nenhum passaporte, não tem nem o visto, não tem nada. Não caminhou de acordo com a promessa. Então, assim, a gente tem que receber a palavra e caminhar. E dar passos de fé. Dar esses passos de fé. E não paralisar. Não deixar que o medo paralise. O medo, ele nos paralisa. Então, você tem que agir independentemente do medo.
Sim, exatamente. Isso aí, muito bom esse podcast. Eu tenho certeza que abençoa muitas pessoas. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Sua história é linda. Tem mais detalhes da história dela no livro, né? Então, assim, compre. Qual que é o seu Instagram? Meu Instagram é Suen Tominaga. S-U-E-N Tominaga. Acho que vocês vão colocar aqui. Vou colocar na descrição. Eu quero te agradecer. Obrigada por esse bate-papo. Eu adorei, eu me diverti. Foi um prazer estar aqui com você. E te desejar uma boa hora para o nascimento do Caleb, né? Já já ele tá aí, gente. Daqui umas 3 semanas, 3, 4 semanas, eu tô fazendo podcast. O bebê já quase nascendo. Mas muito obrigada mesmo. Que Deus abençoe Obrigada você. a você. E é isso. Você quer deixar uma palavra pro pessoal que encerrando, assim, dando tchau? Tem uma palavra que tá em Abacuque 3. Que fala que ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e não haja fruto na vide, e os campos não produzam mantimento, eu me alegrarei no Senhor, que é o fruto da minha salvação. Essa é uma palavra que rege a minha vida, que não importam as suas circunstâncias, que você possa se alegrar no Senhor independentemente daquilo que você vive hoje. Então que eu possa deixar essa palavra de fé para vocês. Eu passei por muitas coisas muito desafiadoras, mas eu sempre olhei para cima, eu olhei para Cristo, que é o autor e consumador da minha fé, e Ele sempre me deu a vitória. Amém. Obrigada. Glória a Deus. Muito obrigada a você que nos assistiu. Compartilhe com seus amigos, compartilhe com sua amiga, que eu tenho certeza que vai edificar a vida dela, vai acrescentar coisas boas. Então, assim, te espero no próximo podcast. Fica à vontade para assistir os que já passaram. Tem muitos conteúdos aí. E é isso. Te vejo na próxima. Tchau, tchau.